Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou B. Aguilar, analista de investimentos NPI, e hoje eu tô trajada, gente, porque não tem jeito. Precisamos falar do quê? Precisamos falar de dólar, porque dólar nessa última sexta-feira foi um Deus nos acuda, porque ele bateu 5,87 e nós não víamos o dólar nesse patamar desde maio de 2020. Só que lá em 2020 nós estávamos vivendo aquele turbilhão de pandemia, nós tínhamos taxas de juros na casa de 2, 3%, e nós sabemos que Brasil não é um país que comporta taxas de juros tão baixas, então naturalmente nós vimos dólar explodir. Só que o que nós estamos vivendo agora é um cenário completamente diferente, porque nós temos nossas taxas de juros altas e com tendências de mais alta ainda até o final do ano, e lá fora nós temos as taxas de juros sendo cortadas. Então, em tese, esses dois elementos não deveriam estar fazendo com que o real se desvalorizasse diante do dólar, porque seria uma combinação interessante para que o gringo olhasse para o Brasil, investisse no Brasil, trouxesse mais dólar para cá e a gente conseguisse ver o nosso real se valorizar. Só que não é o que está acontecendo, e é basicamente sobre isso que eu preciso falar no vídeo de hoje. Existem três motivos principais que estão impactando o dólar nesse curto prazo, tá? Eu tô falando desse último mês principalmente, e existem motivos internos e motivos externos também. Mas antes de trabalhar em cima deles, é claro que eu já faço convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E já me contem aqui nos comentários se vocês têm parte dos investimentos de vocês em dólar. E eu pergunto, né, gente, porque não é de hoje que eu falo da importância disso para vocês. Eu resgatei essa semana alguns comentários, né, de um vídeo de uns 5 anos atrás que eu fiz falando sobre a importância de dolarizar os investimentos, e tinha alguns comentários falando que dólar ia virar lenda, que dólar ia para 3,50, para 3, e não foi o que aconteceu. Nós estamos vendo que dólar ao longo dos últimos 5 anos se valorizou mais de 47% e somente em 2024 já subiu mais de 21%. Eu compartilhei recentemente, né, o resultado da carteira aqui do canal, e teve um único ativo que subiu 42%, mas muito por quê? Porque metade da valorização desse ativo foi basicamente esse impacto cambial que nós estamos vendo. Então, ter parte da carteira dolarizada, ela é de suma importância. Eu sei que não dá pra gente comemorar quando um dólar sobe, né? Porque parte dos nossos investimentos também pode acabar se valorizando, porque no final das contas a gente recebe com uma mão, mas eventualmente a gente pode estar entregando com outra, porque um dólar alto impacta muito na nossa economia. Mas, ao menos, nós temos essa opção, nós temos essa questão de poder dolarizar parte dos nossos investimentos e se proteger um pouco desses impactos, né? Mas vamos lá, gente, vamos tirar agora essa questão do dolarizar parte da carteira, porque isso eu repito sempre para vocês, e vamos colocar então agora na nossa conversa os motivos por trás de toda essa alta do dólar, né, dessa última semana, desse último mês. E o primeiro motivo, gente, não tem jeito, eu acho que esse talvez tenha sido um dos motivos mais óbvios e mais batidos, que é justamente a questão do fiscal aqui no país, né? Então, não é de hoje que existe uma preocupação com o déficit fiscal, e o governo ele tinha uma meta de déficit zero, só que o retrato que nós temos agora é um déficit de mais de 2% do PIB, né? E aí a galera fala, Bia, mas é porque teve a questão dos precatórios, é porque teve a questão do Rio Grande do Sul que despendeu muita grana e tal. Beleza, só que se a gente tira a questão dos precatórios, se a gente tira a questão do Rio Grande do Sul, ainda assim nós teríamos um déficit de 0,75% do PIB, e isso está muito distante do que seria o déficit zero proposto pelo governo ali naquele arcabouço fiscal. E aí isso tem gerado uma certa preocupação no mercado por conta das metas que foram definidas, por conta das promessas que têm sido feitas, mas que não têm sido cumpridas. Então, naturalmente, o mercado fica preocupado, fica estressado, e a gente vê dólar subindo e juros também, né, a curva de juros abrindo, subindo também. Esse seria basicamente o primeiro motivo, uma preocupação com o fiscal, que não é de hoje, mas que nesse último mês acelerou aí essa preocupação, porque nós estamos chegando aí na reta final de 2024 e nada foi feito até então. E aí
que a gente entra justamente no segundo motivo, né? Nós estamos esperando alguma reação do governo sobre o que eles vão fazer em relação a esse déficit fiscal, porque é bem verdade que a torneira dos gastos ela está aberta e é claro que um déficit fiscal, é claro que um déficit tão grande para um país que não tem uma moeda forte, como é o nosso caso, isso pode impactar na inflação, pode impactar no câmbio e acaba impactando na vida dos mais pobres. E aí o que acontece? Nessas últimas 2 semanas, o Haddad, a Simone Tebet, eles estavam ali se reunindo para de fato tentar chegar em algum projeto que pudesse cortar alguns gastos. E eles estão ainda na árdua missão de convencer o atual presidente de que eles de fato precisam cortar gastos e em que áreas eles precisam cortar gastos. E aí criou-se uma expectativa nessa última semana de que eles viriam a público para fazer o anúncio dessas medidas. Só que basicamente não foi isso que aconteceu. Eu até separei algumas matérias a respeito do tema e uma em específico me chamou a atenção, achei até engraçada, né? Haddad viaja e o chá revelação do corte de gastos do governo azeda. E pois é, gente, isso daqui também é um motivo que acabou estressando muito o dólar então nessa última semana, porque muitos tinham a expectativa então de que fosse anunciado esse pacote de corte de gastos, só que ele não aconteceu e quando o Haddad acaba viajando, a mensagem que fica para o mercado é que isso acaba não sendo uma prioridade. Então, diante de todas essas preocupações, o dólar ele acaba explodindo também. Esse acabaria sendo aí o segundo motivo. E o terceiro motivo, gente, esse, infelizmente, nós não temos controle sobre isso, porque daí ele acaba sendo um motivo externo, que é a questão das eleições americanas. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal falando dos impactos da eleição americana em alguns setores, em algumas empresas, até mesmo no Bitcoin, nas criptomoedas, mas acabei não falando sobre o impacto no dólar. E sim, existe um impacto no dólar muito importante, principalmente relacionado ao Trump Trade, que a gente chama, né? Então eu até separei essa matéria, dólar a 6 e pressão sobre os juros, o contágio do Trump Trade para o Brasil. E o que isso significa, né, gente? Por que muitos já estão falando de dólar a 6, por exemplo? Porque até então as pesquisas eleitorais lá dos Estados Unidos estavam apontando um empate, mas em algumas a Kamala Harris um pouco à frente. Só que agora nessa reta final, porque as eleições começam agora, né, nesse dia 5 efetivamente, onde a maioria das pessoas lá vão votar e tudo mais, então muitos já estão colocando o Donald Trump como o preferido para ganhar as eleições. E aí que vem essa questão do Trump Trade. Por que o dólar sobe se um Donald Trump ganhar? Existem algumas medidas que foram anunciadas pelo Trump, né, na sua proposta de governo, que seriam medidas mais protecionistas para os Estados Unidos. Uma delas, por exemplo, é sobretaxar a importação de produtos ali de players que não utilizassem o dólar, por exemplo. Então, isso mostra que ele de fato vai tentar fortalecer a moeda dos Estados Unidos, mas que ele vai ter ali uma postura mais protecionista quanto à questão de produtos e serviços dos Estados Unidos. E isso teria um poder, por exemplo, de talvez tornar a inflação dos Estados Unidos um pouco mais alta. Até então ela estava numa trajetória de queda, ainda está em uma trajetória de queda por lá, mas essas medidas do Trump poderiam sim fazer com que a inflação voltasse a olhar para cima e isso poderia fazer com que as taxas de juros lá talvez demorassem mais a serem cortadas ou até mesmo tivessem que voltar a subir. E aí a consequência disso é justamente esse impacto no dólar, um dólar se valorizando. Agora, nós não sabemos de fato se é isso que vai acontecer, porque nós ainda não aconteceu as eleições. O que nós estamos observando mesmo são esses movimentos, né, de casas de aposta, algumas pesquisas que vão saindo ali antes de fato das eleições a grosso modo acontecer, mas o que está indicando nesse momento casas de aposta e algumas pesquisas é que o Trump talvez estaria um pouco à frente, então isso está impactando o dólar também. Então, basicamente, gente, são esses os 3 principais motivos que impactaram o dólar nessa última semana e nesse último mês. E aí, só pra gente finalizar, deixa eu trazer para vocês um retrato que eu não gostaria de ter que
estar compartilhando com vocês. Essa semana nós encerramos como sendo a pior moeda da cesta das principais moedas que a gente acompanha. Então sim, até mesmo o peso argentino ficou na nossa frente, sendo que nós sabemos que a economia por lá anda muito pior do que a nossa. É claro, quando a gente olha em uma janela um pouco maior, o Brasil, ele não é a pior, mas é a terceira pior moeda dentre essas cestas de moeda. Então, sim, é bem verdade que nós deveríamos fazer o dever de casa aqui no Brasil para tentar amenizar um pouco o impacto, né, da moeda, mas ao mesmo tempo, olhando o que está acontecendo lá fora, e que daí talvez a gente não teria um controle tão grande sobre isso, o dólar acabaria se valorizando de qualquer maneira por conta dessa tensão aí das eleições e dessa expectativa de que talvez o Trump ganhe as eleições por lá. Isso inclusive, aí deixa eu trazer mais uma imagem para vocês, isso inclusive traz a própria questão do dólar diante não somente do real, mas de várias outras moedas. Então a gente acompanha isso através do DXY e durante esse último mês, que é quando todo mundo fica um pouco mais apreensivo e mais atento com a questão da corrida eleitoral, então esse DXY, ele acabou se valorizando mais de 13,5%, quase 4%, mostrando que sim, o dólar acabou se valorizando diante da maioria das moedas, não é somente no Brasil, só que aqui no Brasil o ritmo ele foi muito mais acelerado por conta desses outros motivos que eu trouxe para vocês, beleza? Bom, pessoal, acho que era basicamente isso que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês, os principais motivos que estão impactando o dólar nesse momento, até mesmo para nós ficarmos de olho no que pode acontecer daqui para frente, principalmente que nós já estamos iniciando a semana aí com as eleições nos Estados Unidos e a gente vai ficar de olho para entender como tudo isso pode impactar o nosso mercado aqui também, beleza? Bom, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.